Olá, espero que estejam bem. Nesse vídeo de hoje teremos a compilação dos melhores momentos narradas sobre a história de Itatiaia. Espero que curtam revê-los. Dê um like, porque ajuda o YouTube a recomendar o canal para mais pessoas. E para de loucura e roda a vinheta. Fragmentos da história de Itatiaia. Quando vemos as fotos de um álbum antigo, entramos na história de cada pessoa e descobrimos famílias, ciclos antigos de amizade, novas fronteiras que descortinam horizontes e constroem pontes indestrutíveis para o infinito. Daí surge o respeito por todas as histórias, por todas as lutas inglórias e sucessos que marcaram a vida e a história de pessoas e de uma cidade. É preciso acordar para a vida. Não só de sucessos vivemos. Os fracassos em larga escala fazem parte também da nossa vida. É preciso acordar para a nossa prioridade. Não devemos permitir que nosso mundo se torne num ninho confortável e intransponível. As pessoas lá fora veem cada espaço que não foi outrora transformado para construir domínios. Não podemos dar espaço para a invasão desses domínios tão próprios, tão coletivos, tão cidadãos, tão nossos. Nossa memória não é envelhecida. Nossa memória é enriquecida por fatos, fotos e por considerações adversas. Nossa identidade busca uma origem em nossas constelações. É preciso reivindicar nossa oportunidade e assegurar nosso futuro. Nosso viés é a coragem de encarar o nosso desafio, um novo desafio. E se permite, nessa conjuntura, vislumbrar os atos heróicos de cidadãos comuns que prestam, que prestaram, que vão prestar um serviço a todos. São anônimos heróis, os cidadãos aguerridos, os cidadãos que bradam, que exigem, que consolidam a verdadeira democracia que esperamos, muitas vezes, de braços cruzados. O maior sentido que vemos em tudo isso é relembrar os feitos históricos desses cidadãos comuns que fizeram pontes pelas vozes empoderadas, que fizeram calçadas em ruas empoeiradas, que fizeram ruas calçadas, que fizeram mutirões. A história se constrói com homens e mulheres, mas se constrói com crianças, jovens e também os animais. Quantos jegues e cavalos de portes deram seu sangue no transporte? Quantos bois, quantas crinas de cavalo misturadas com o barro foram necessárias para fazer o tijolo das construções das casas antigas? Quantas mãos ficaram calejadas para edificarem os muros das resistências?
época que o pão custava mais caro, que a carne dificilmente chegava às mesas. Nossa maior dificuldade é relembrar das dificuldades que passamos, das mesmas roupas que tínhamos, dos mesmos uniformes. O que importa é que muita gente lutou por nossos melhores dias. O que importa é que hoje somos nós que devemos desejar isso. A melhor jornada é aquela que é construída com sabedoria, sagacidade e fé, porém com a ajuda de todos. Itatiaia possui uma história rica de valores, de uma trajetória que começou lá atrás. Temos que rever nossas imagens e resgatar nossa credibilidade no que outrora nos faz sentir a grandeza dessa terra. Precisamos de homens e mulheres de fibra. O mundo hoje mudou, mas as virtudes são as mesmas, onde a ciência, a cultura, a educação, a saúde, o meio ambiente possam estar conjugados na plenitude de vida da maioria das pessoas. Cidadania não é privilégio. Cidadania é um direito. E é um dever promover o direito. E é um dever permitir o exercício da mesma. Nossas matas trazem a marca de um passado vívido pela diversidade de bichos e plantas, águas e rochedos, paisagens raras, espécies nativas, silvícolas que se espalhavam por toda a nossa região. Nossas memórias trazem de volta a criança que fomos, traz nossa cidade à tona, nossas igrejas, nossas ruas, nossas praças, nossas construções. Traz de volta até os que nem habitam mais entre nós. A harmonia dessa civilização toda é divina. Como se dá a construção de uma grande embarcação há um tempo, que já fomos um dia, somos e novamente, em outro dia, iremos fazer parte desse mesmo álbum antigo. Entre 1740 a 1744, a região compreendida entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro ainda era predominantemente tomada por pequenas elevações de montes, serras, muita floresta tropical, córregos. O Rio Paraíba do Sul possuía águas límpidas, muitos cardumes que serviam de sustento aos índios de vários troncos que circundavam seu leito. Com ênfase, as tribos puris e botocudos, que se destacavam nesse panorama histórico. A fauna e a flora eram praticamente intocadas pela ação predatória do homem. Muitos animais selvagens e plantas exóticas havia por ali. Algumas grandes fazendas produtoras de cana-de-açúcar eram encontradas em larga escala em São Paulo, algumas outras pelos rincões da região sul de Minas, umas 3 ou 4, mais ou menos, pelo caminho compreendido ao sul do Vale do Paraíba. Só que com espaçamento muito grande entre uma
e outra, já que pela dificuldade de acesso, vinculado ao perigo iminente dos silvícolas, que vez ou outra se defendiam da presença do homem branco, costumavam também serem dizimados por armas de fogo, das quais não tinham acesso nem conhecimento de manejo. Os caminhos eram rasgados pelos afiados facões que tiniam aos ecos pelos 4 cantos. Vez ou outra, os trabalhos eram interrompidos por alguma inesperada emboscada. Em muitos casos, os índios costumavam enfrentar ali os brancos porque queriam garantir seu território. Flechas envenenadas matavam silenciosamente os desbravadores que relutavam em continuar seu trabalho, por vezes intermitente. Outras vezes, inglórios por terem que dizimar um grupo desses persistentes índios para continuarem seus trabalhos devastadores para abrirem caminhos. O arcabuz era uma arma de fogo, cujas chances de se atingir um alvo eram praticamente desprezíveis. Os índios venciam em larga escala os desbravadores. O coronel Simão da Cunha Gago estava já há algum tempo arrebatando pelo caminho grandes benfeitores de São Paulo, Minas, que se juntavam à tropa para esse descobrimento que traria finalmente um caminho novo, que ligaria ao Rio de Janeiro, por meio do porto de Mambucaba, Angra dos Reis. Com toda essa dificuldade, 3 anônimos mensageiros fazem um perigoso caminho de volta a São Paulo e para contactar a busca de reforços que foi fundamental para que esse objetivo fosse atingido. O tenente-general Joaquim Xavier Curado, gaúcho de nobre tradição política e militar, surge nessa empreitada, refazendo o caminho desbravado e vindo em socorro às tropas ali remanescentes que, de certa forma, enfrentava a dificuldade com a ofensiva dos índios que saqueavam com frequência as fazendas que ali se instalavam. Tenente-general Curado conseguiu garantir a ocupação permanente dos colonizadores, sagrando-se como um estrategista militar de renome até os dias de hoje. Esse título de tenente-general foi a ele concedido pelos bons serviços prestados, recebendo esse título do vice-rei em 20 de agosto de 1789, tendo sido graduado no posto de tenente-general de infantaria. Na próxima sequência, falarei um pouco sobre os colonizadores. E segue a história de Itatiaia, fragmentos do passado e presente. Finca-Vive na Flórida, tempos áureos das plantações do café e da produção leiteira. A Fazenda Itatiaia. A Fazenda Itatiaia, inicialmente denominada Fazenda Cachoeira, teve seu apogeu com seus antigos proprietários, o conselheiro Antônio Fernandes da Rocha Leão e Manuel da Rocha Leão. Este último sucedeu ao primeiro que, por problemas de saúde, se afasta das atribuições
e falece em Sapucaia em 1909. Nilo Gomes Jardim e Sebastião Lacerda também foram grandes administradores lá. Para que melhor observasse suas lavouras, Manuel comprou 7 milhas de trilhos para uma via férrea que percorreria a extensão das plantações. Logo depois, em 1875, inaugurou-se a estação de Inhangapi, servindo inclusive a freguesia de Santana dos Tocos. Na época, grande produtora de café, cereais e fumo. A fazenda Itatiaia havia pelo menos 200 trabalhadores escravos, colhendo 7.000 arrobas de café. Figuras ilustres como General Hermes Rodrigues da Fonseca, gaúcho de São Gabriel, era sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil. Hermes da Fonseca costumava passar temporadas no casarão dos Rocha Leão. É interessante lembrar que, no período leiteiro, a fazenda Itatiaia chegou a exportar 10.000 litros de leite para o Rio de Janeiro. Um dos últimos administradores da fazenda Itatiaia foi Priciliano de Oliveira Lima. O Priciliano de Oliveira Lima era um conceituado sitiante e homem de negócios. Nascido em 22 de setembro de 1883, ele era filho de Sabino Bonifácio de Oliveira Lima e Isabel de Oliveira Lima. O seu pai, Sabino Bonifácio, era militar do Exército Brasileiro, que entrou em reforma no ano de 1898, como tenente, conforme documento oficial da União daquela época. Ele casou-se em primeiras núpcias com Dionísia Maria da Conceição, cujos pais dela eram ex-escravos, e tiveram 13 filhos. Em seu segundo casamento, uniu-se com Matilde Magalhães e tiveram outros 5 filhos. Sua descendência é enorme. Priciliano adquiriu muitas terras que se situam até as proximidades de Engenheiro Passos. Em 1932, ele inaugurou a Capela de São Benedito, construída em frente à estação ferroviária. Em 1951, a sede foi adquirida por Abílio de Souza, que venderia grande parte para a Companhia Hidrelétrica do Vale do Paraíba. A sede da fazenda foi demolida, já que fez parte da fundação da Represa do Funil, e no extremo oeste da barragem de Inhangapi foi estabelecida as indústrias nucleares do Brasil, em solo que passou a ser considerado de Resende, através da emancipação da Itatiaia. Os filhos e filhas de Priciliano tiveram ótimas instruções em escolas particulares de Resende, outros no estado de São Paulo. Um dos filhos que mais se destacou foi Renato de Oliveira Lima, que fez curso de pilotagem de avião. Infelizmente, morreu num trágico acidente aéreo na qual transportava o senador Lúcio Bittencourt, político influente e de renome para a época. Priciliano de Oliveira Lima era primo de primeiro grau do presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira. A descendência de JK se faz presente em Itatiaia, Rio de Janeiro, Passa Quatro e outros rincões de Minas Gerais, origem de Priciliano, meu bisavô. Quero aqui agradecer às mais de 980 pessoas que se inscreveram no canal. Agora falta pouco. Quero aqui expressar minha enorme gratidão e continuem se inscrevendo. Teremos muitas novidades pela frente. Obrigado.